gente já está há alguns anos na área de telecomunicações, principalmente eu tenho 16 anos de área de telecomunicações, né? E trabalho na área de telecomunicações e tecnologia. E no fim do ano de 2018, a gente teve a proposta de alguns investidores para a gente se tornar aí tentar trazer um produto novo, inovador para o mercado brasileiro, né? Eu fiz algumas viagens para fora e ao viajar para, por exemplo, os Estados Unidos, a gente identificou muito esse mercado de telecom, que é muito forte. Inclusive, as MVNOs, elas são mais fortes, inclusive, que as próprias enables, né? E a gente foi atrás disso, trouxe esse mercado, eu conheci o mercado da Sprint, de outras empresas que trabalhavam muito nesse mercado de MVNO, inclusive o processo lá fora é muito mais complexo do que aqui, e trouxe isso para o Brasil, né? Tentar entender como é que a gente poderia fazer algo diferente do mercado, né? Algo que já conhecia, Correios, enfim, já sabia algumas que tinham sido lançadas, mas a nossa intenção é trazer algo diferente para o mercado, né? Então, a gente trouxe uma bagagem muito grande de fora do Brasil, de experiências, de coisas que deram certo lá e que a gente pretende, agora, a partir do lançamento, começar gradativamente a lançar. Ah, legal. E vocês pegaram alguma referência específica lá de fora ou não? É um contexto geral mesmo do mercado dos Estados Unidos? Eu posso dizer que é um contexto geral, porque o Brasil ele tem um público específico, né? Tem um tipo de negócio específico que é muito diferente dos outros países, né? Então, o que as pessoas buscam muito nos países, por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal não busca aqui no Brasil. E eu vou te dar um exemplo disso, que é o quê? As internets aqui no Brasil, por exemplo, a gente segue um ritmo totalmente ao contrário do que é lá fora. Como assim? Lá fora as pessoas sempre tiveram internet franqueada, e aqui a gente sempre teve internet sem franquia. Agora eles foram para a internet sem franquia e nós estamos indo para a franqueada. Então, o fluxo é contrário. E a nossa intenção é tentar trazer, a gente sabe que isso é uma tendência de mercado, isso é algo diferente no Brasil, porque lá fora a gente tem muito essa vantagem de qualquer lugar que você esteja, você tem um Wi-Fi, você entra, ela é pública, ela é livre, nas praças, nos parques, onde quer que você esteja, você tem acesso ilimitado à internet sem precisar de autenticação, mandar seus dados, ou se relacionar aí com a IT, né? Então, a gente foi buscando um pouquinho de cada um e vendo o que se atrelava a Infinity, o que a gente conseguia trazer de diferencial de mercado para a Infinity. Porque a mobilidade por si só ela é padrão, né? A rede, enfim, existe um compartilhamento de rede que para o cliente acaba sendo transparente, né? O cliente não sente essa diferença, quando ele muda de uma, muda para outra. Mas a gente sabe que tem serviços agregados que a gente quer trazer para o consumidor e a gente tem certeza que nesses próximos lançamentos vai vir coisa legal. Ah, legal. E eu reparei até na divulgação de vocês que vocês estão se baseando nessa operação totalmente digital. Eu queria ouvir um pouco como foi esse processo de criação de aplicativo, todo esse envolvimento da tecnologia com a operação da Infinity. Bom, eu sou da área de tecnologia, né? Tanto da parte de infraestrutura quanto da parte de telecom. E eu tinha esse gap da parte de desenvolvimento, né? Isso aí nunca foi meu forte, apesar de já ter trabalhado algumas vezes com isso, mas nunca foi o meu core, né? Então a gente trouxe pessoas para enganjar. A gente tem o Wendel, que é o diretor de marketing, a gente tem diretor de TI, e tem algumas pessoas por trás da operação que ainda são coisas que ainda vão começar a surgir, vão começar a aparecer sobre eles. E a nossa intenção, a gente sabe que hoje existem operadores virtuais e isso a gente não faz vista grossa porque existem, mas a nossa intenção é ser totalmente digital. Como assim, né? A nossa intenção é que o cliente ele consiga resolver tudo pelo celular, mas não somente as coisas triviais, né? Recarga, etc., mas coisas básicas mesmo, né? Então, falar com o atendente. A gente sabe que tem hoje o planejamento dos atendentes que a gente usa o bot hoje, né? Pode utilizar o chatbot, mas a nossa intenção, enquanto der, né? A gente sabe que o mercado prevê muito isso, enquanto der a gente utilizar pessoas mesmo para atender pessoas. Eu não sei se você chegou a dar uma entrada no nosso site, consultar ou falar com as pessoas, e a gente tem um atendimento pessoal, a gente tenta buscar inclusive regionalidades, né? Então a gente consegue direcionar certas regionalidades da pessoa, ou seja, você, o Anderson, vem de São Paulo, eu tento colocar para uma pessoa que conheça um pouquinho a tua região, para que ele se sinta mais adepto. Quando você chega e fala para ele, por exemplo,
Ah, eu sou do Rio de Janeiro. Mas não, do Rio de Janeiro, eu sou da Serra. Ah, então você está perto de Petrópolis. Isso, enfim, a gente consegue trazer uma intenção de a pessoa se sentir mais confortável. O Nordeste, o Norte, o Sudeste. Então, mas voltando um pouquinho à parte do aplicativo, e a nossa intenção, basicamente, é sempre melhorar o que se diz respeito ao aplicativo. A gente lançou um aplicativo beta, que eu particularmente acho que tem muita coisa a melhorar ainda nesse aplicativo, né? Muita coisa a se fazer, mas é evidente que a gente quer muito poder contar com a colaboração do cliente. Então, a gente quer que o cliente sinta que o que ele precisa está dentro do aplicativo. Porque uma coisa, Anderson, é eu dizer para você o que você precisa, outra coisa é você realmente necessitar de algo que você não tem. Por exemplo, a gente tem uma integração hoje com o nosso enable de banco, né? A gente está muito avançado com a questão do Pix, né? Enfim, e a gente conseguiu, em alguns bancos específicos, a gente consegue entender que a compensação do boleto em 20 minutos. Isso não tem no mercado ainda, mas a gente já consegue trazer isso. Claro que, no momento de compra, isso é indiferente, porque a pessoa compra no dia X e a gente manda no dia seguinte, porque tem todo aquele processo de logística. Mas, digamos que um cliente fazer a sua recarga emergencial, ou então comprar um pacote, e só tem como pagar em boleto, ele não tem cartão de crédito. Como ele faz isso, né? Então, tem que esperar 24 horas para compensar. E o que acontece hoje? Como os operadores comuns? A pessoa pega o dinheiro, imprime o boleto, vai na lotérica e paga, né? E a gente sabe que o momento atual que a gente está, isso vai um pouquinho contra, não é condizente com a tecnologia. Então, a intenção nossa é que a pessoa pague via o boleto dela digitalmente, e em 20 minutos a gente identifica e libera o serviço para ela, ou uma recarga, ou um outro serviço X ou Y. Então, claro que, por conta do Pix, esse projeto, não são todos os bancos que aderiram e etc., mas grande parte dos bancos a gente identifica o pagamento do cliente em 20 minutos. Então, isso é uma inovação tecnológica, alguns não sabem porque está por trás. E o que vem de novo dentro da tecnologia é as metodologias de pagamento, né? Hoje a gente sabe que o público que a gente busca é um público que tem um uso controlado de dados, né? Que ele tem a sua Wi-Fi em casa, ele utiliza na rua, mas que evidentemente ele precisa de ter acesso em qualquer lugar que ele esteja. E aí a gente vai desde motoristas de Uber até empresários. Então, nosso público é bem eclético. E nisso é importante identificar que cada pessoa precisa de um serviço diferente. Por que eu digo isso? Você trabalha numa carretinha de cachorro-quente, vendendo via iFood, por exemplo, e você recebe no Mercado Pago. Aí na hora de você pagar, agora não conta porque o Mercado Pago já priorizou a questão do boleto. Mas é muito mais fácil você pegar seu dinheiro da conta do Mercado Pago e transferir para outra e libera. Então são tecnologias que nós estamos buscando para trazer mais praticidade dentro da própria ferramenta, para que ele consiga ter mais meios de pagamento. Às vezes você não tem um dinheiro aqui, eu tenho um dinheiro na conta X, eu não tenho nessa, eu tenho na outra, e por aí você vai conseguindo ajustar. Só confirmando uma informação que você passou, com o Pix vai ser possível fazer uma recarga via boleto em 20 minutos, por exemplo? Sim, na verdade a intenção do Pix é que seja até menos do que isso, né? Menos, né? O meu diretor de novos negócios e desenvolvimento, ele está muito atrelado a esse relacionamento do Pix, né? Então ele está buscando essas informações, e inclusive a gente está dentro de alguns fóruns aí principais, agora no lançamento em outubro. A gente sabe que vai ser um momento de lançamento, a gente precisa compreender um pouquinho melhor o que vai acontecer, como vai ser a adaptação do público em geral, mas existem algumas coisas que vão permanecer ainda, que são o boleto, cartão de crédito, que com o Pix a gente vai conseguir agilizar algumas funções. Então, assim, provavelmente você já deve ter recebido na sua conta um convite para você vir a fazer parte do Pix, conhecer o lançamento dele, mas eu digo que o nosso processo junto com eles aí da parte de ambientação já começou há algum tempo, né? Tem algumas coisas que estão claras para a gente, algumas outras coisas ainda estão se desenvolvendo, mas eu acredito que seja de maneira geral. Eu acho que falar sobre isso a partir do lançamento é muito mais positivo, porque as informações vão ser mais claras, né, e mais contundentes. Entendi. Outra questão, nessa parte operacional, eu fiquei curioso também para entender se vocês estão com uma equipe própria para desenvolver aplicativo, cuidar do atendimento, ou estão contando com empresas parceiras nessa parte também. Então, vamos lá. A respeito do atendimento, toda a equipe é própria, tá? A gente tem equipe junto com a gente aqui em Brasília, e tem alguns remotos também, atendendo em outros estados, sobressalentes, sobre aviso que em qualquer momento que a gente ampliar a estrutura, eles estão prontos para atender.
o nosso serviço, esse software de chat que a gente desenvolveu, é algo que eu consigo até mesmo colocar no celular da pessoa. Então, eu consigo manter uma série de pessoas sempre em atendimento. E ele é totalmente integrado com o nosso sistema. Então, às vezes, você vai entrar dentro do chat e eu já vou saber que você está rodando lá dentro, eu consigo identificar exatamente onde você está, o que você está fazendo, para que, no momento que você me abordar, assim como eu também posso te abordar dentro do chat, isso é uma diferença que a gente tem hoje da ligação, né? A ligação você tem que aguardar na hora. No chat eu consigo ver você trafegando dentro do sistema e ele está ali verificando alguma coisa sobre o problema técnico. Aí eu vou lá e abordo ele. Você está precisando de alguma ajuda? Posso te ajudar? O que você está precisando? Não sei se você chegou a ver isso quando consultou no site. Então, a gente tem essa equipe própria, esse atendimento. Temos também essa função de conseguir entender o que o cliente precisa nesse momento para a gente poder oferecer para ele a melhor solução. Então, dentro do chat, eu consigo desenvolver essa ferramenta de apoio. Então, na parte de desenvolvimento, a gente tem uma equipe própria de desenvolvedores, mas também contamos com uma equipe terceira, muito baseada no UX, no User Experience, para a gente entender o que o usuário quer, o usuário identifica, né? Então, qual é a necessidade do usuário. E a gente tem alguns testers, que a gente chama, que são pessoas, a gente tem vários públicos, né? Desde os mais novos, os mais geeks, as pessoas que estão mais próximas do ambiente virtual, até os mais sêniores. Então, a gente consegue entender e colocar as pessoas que não têm muito conhecimento técnico voltado para a área de aplicativos, até computador por si só ele consegue, né? Mas não aplicativo para testar e trazer informação para a gente, funcionalidade. Então, isso é muito bacana. Então, a gente consegue fazer essa mistificação para a gente entender quem é o nosso cliente. A gente tem hoje pessoas, a gente tem uma noção de crescimento, o nosso crescimento exponencial. Inclusive, a gente acredita que esse crescimento agora, nos próximos lançamentos, ele vai quintuplicar. Então, a gente vai ter uma demanda muito ativa. E o que a gente fez foi tentar prever um aumento gradativo e prever um aumento repentino das nossas demandas, né? E por isso a gente criou 2 cenários. A princípio a gente está no crescimento gradativo, mas a gente sabe que tem momentos que a gente tem um grande impacto, né? Então, inclusive, por exemplo, quando você fez a primeira matéria da gente, a gente teve um impacto positivo no nosso resultado, a gente consegue mensurar, saber de onde vem. Então, a gente teve esse impacto aí da tua operação e a gente consegue escalonar um atendimento mais urgente. Como funciona isso? A gente tem algumas filas de atendimento, né? Funciona semelhante a um sistema de ligação, que você entra, você digita a URA, você vai para o caminho X ou caminho Y. E o que a gente tem hoje você dentro do caminho X, por exemplo, atendimento geral, você tem 3, 4, 5 mil pessoas atendendo aquilo. Se naquele momento aquelas pessoas elas incharem, ou seja, naquele momento não tem mais capacidade, a gente tem um nível 2, que rapidamente ele começa a ser acionado. A diferença que a gente tem, isso é bom ficar claro para um atendimento, é que no call center você só atende uma pessoa por vez. E mesmo assim, você se limita muito a mandar. Por exemplo, a pessoa não está entendendo como funciona o plano. Você manda uma imagem para ela. No telefone você não faz isso. Então, já no nosso atendimento, a gente consegue. Eu não estou entendendo, eu mando uma imagem para ela. Ah, eu paguei o meu boleto, não compensou ainda não. Ele manda o comprovante do boleto. E eu consigo fazer isso com 5 pessoas ao mesmo tempo. Então, o nosso chat consegue ter uma atividade bem mais posicional sobre cada um. E sem contar que eu, além de ter toda essa função de conseguir entender o que meu cliente atendeu, sim, que eu consigo ter um histórico imediato do que aquele cliente tem. Que isso já dificulta num processo de telefone, que para você analisar qualquer história com o protocolo, você precisa ouvir. Se tiver 2 horas, você vai ouvir 2 horas. Você não pode passar nenhuma informação, porque se você passar arriscado, você perder algo importante. Já no chat eu consigo priorizar, eu consigo fazer busca sobre palavras e entender o que está acontecendo, qual que é o problema daquele cliente. Se é um cliente que, de repente, o chat também nos informa, voltou a 5ª vez, pelo mesmo problema, então a gente já sabe, identifica, encaminha, volta para ele. Então, assim, nos próximos dias, nos próximos meses, na verdade, a gente pretende sim lançar um atendimento 24/7, porque hoje necessita isso. A gente vê que a gente tem um público noturno muito grande hoje, né? Que são pessoas que trabalham noturno. O que a gente tem hoje, para atendimento fora, que a gente hoje funciona de 8 às 22, é um atendimento que você entra, manda a sua pergunta e existem pessoas de plantão que elas já respondem e você recebe a resposta direto para o seu e-mail. Ou seja, a possibilidade de você ficar desassistido fora de um horário de atendimento pessoal, ela não existe, porque você tem aquele retorno das funcionalidades. E a intenção nossa é que você, dentro do aplicativo, você resolva até problemas técnicos.
porque a gente quer passar parte da gestão para você, porque a gente quer que você faça a gestão por si só, você conheça o que você tem. Eu não quero aqui, eu quero tirar isso daqui e botar ali. Eu não quero mais esse serviço aqui, eu vou cancelar esse, mas eu vou contratar esse, vou substituir. E por isso, por si só, né? A gente tem diversas possibilidades aí, então essa é a intenção nossa. Então, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais clara, se hoje a gente tiver 50 mil pessoas no chat de uma vez só, a gente consegue dar o atendimento. Claro que a gente sabe que tem um tempo de atendimento, né? Hoje, o nosso TMA ele é bem curto, então, quando você entra no chat, rapidamente alguém já vai lá e puxa a sua conversa, então, o seu tempo de TMA é muito curto, mas com uma grande maioria de pessoas, o chat inflando, inchando por si só, você vai ter um tempo de retorno, mas que não impede que você consiga ser atendido também bem rápido. O que vocês realmente estão preparando nessa parte de planos para fisgar o consumidor, né? O diferencial da Infinity nessa parte de planos? Legal, muito bom. Então, assim, a gente sabe que nem sempre a gente vai ser competitivo em todas as possibilidades, né? A gente analisa muito o chat, eu tenho Oi, eu utilizo X, eu tenho uma operadora Y, eu pago Z, mas eu penso o seguinte, se a pessoa veio até a gente, é porque algum desconforto ela tem. Porque se eu estou satisfeito com o meu operador e meu banco, eu nem vou atrás de outros, porque está me atendendo e eu estou satisfeito. Então, no momento que eu abro para o público e ele vem até mim para conhecer, alguma coisa está acontecendo. Ou bom ou ruim. Ou ele se interessou na gente, ou então ele está decepcionado com a operadora dele. Então, o nosso público são pessoas mais antenadas no mundo digital. Se tem banco digital, a gente tem alimentação digital, não tem as empresas que entregam iFood, enfim. A gente tem várias coisas. Por que não uma operadora digital? Por que não a gente trazer isso de diferencial para o mercado? Né? Sabemos que tem várias, mas nesse momento específico a gente quer brigar como? A gente quer brigar com atendimento, a gente quer brigar com possibilidade de você ter o seu cashback, não são todos os operadores que têm o cashback, a gente vai lançar nos próximos dias o cashback. A gente quer um programa de indicação satisfatório, que a pessoa consiga indicar, assim como tem diversas empresas hoje nos segmentos diferentes, né, que tem isso, a gente quer desenvolver, a gente já tem projetos desenvolvidos, hoje a gente faz só o momento de lançar e colocar isso na nossa plataforma, e nem sempre, infelizmente, a gente vai conseguir atender gregos e troianos, mas de fato o que a gente pode deixar claro é que hoje a gente tem diferenciais de mercado, né, primeiramente é você trabalhar com duas infraestruturas, né, isso é muito positivo porque você começa, se você tinha 95% de atendimento, com duas você sobe. Concorda comigo? Então você passa por um momento que você vai chegar em algum lugar que não tem aquela sua, tem uma outra. E a gente sabe que essas grandes elas têm tecnologia muito mais avançada, enfim, tem possibilidades de planos diferenciados, a gente sabe de operadoras aí que fazem combo com fixo, dá o dobro de velocidade, a gente sabe que é isso, né? Mas será que é isso que a pessoa está buscando? Será que aquilo serve para a pessoa XY? Então a gente quer esse público, a gente quer o público que está insatisfeito com o que ele tem, principalmente com atendimento. Eu, particularmente, se eu tiver que perder mais de 10 minutos fazendo uma ligação para resolver um problema, eu perco total vontade de resolver ele. E aí eu resolvo da maneira mais, como posso dizer, radical possível. Troca. E eu acho que é isso que o público quer hoje. Pela possibilidade que a gente tem de ofertas de mercado, a pessoa não para. Então funciona muito como uma balança, sai 10, entra 20, aí sai mais 10, entra 10, e é uma balança. E isso que a gente trouxe do público internacional, porque é isso, fidelidade, você tem fidelidade? Tem, isso é comum lá fora, você compra um celular, você paga mais barato, tem a fidelidade, mas a gente não quer isso, a gente não quer que o cliente fique preso, a gente quer que ele fique preso pelo nosso atendimento, pelo nosso serviço, pela nossa funcionalidade, pela possibilidade de ele entrar no aplicativo, peraí, deixa eu ver um negócio aqui, pronto, tá paga a sua conta. Peraí, deixa eu ver aqui. Então, essa facilidade de mercado que a gente quer. Quanto a planos, a gente tem sim, nos próximos meses, a gente está finalizando isso, o lançamento de alguns outros planos, tá? Planos diferenciados, para público diferenciado. A gente tem alguns diferenciais, por exemplo, que é a questão da internet que não corta, né? Ela apenas reduz a velocidade. E, de fato, a gente tem uma redução de velocidade porque, se não fosse isso, eu não conseguiria trafegar, continuar com aquele ambiente de velocidade. Mas, que é os testes que nós fizemos, a pessoa consegue utilizar, sem problemas, entendeu? Consegue utilizar porque ela quer. Enquanto algumas operadoras estão saindo, por exemplo, do WhatsApp ilimitado, né, a gente está entrando. Então, hoje a gente tem um WhatsApp limitado, né, para
90% das funções hoje, só não vídeos, né? Porque a gente não consegue limitar, entender, compreender o que é o vídeo. A gente tem também os sites do governo, nós somos sem franquia, ou seja, você não consome da sua franquia para acessar o site do governo. E tem algumas outras novidades aí pela frente que a gente está tentando trazer, que vão mostrar o diferencial de mercado, né? Que aí você vai começar a analisar, vai começar a verificar que não é simples uma operadora como qualquer outra, né? Então, hoje, por exemplo, a pessoa ela consegue indicar a gente para o parente dela e receber uma partezinha dali da indicação que ela fez para ele. E ela pode pegar aquilo lá que sobrou e pagar a conta dela. Ela entra ali e vai quitar a conta dela. A gente fala em cashback hoje, a gente fala em cashback do que eu pago do que eu recebo de volta, né? Mas, de repente, na indicação que você faz, poxa, cara, eu gosto da Infinity, vem sem Infinity aqui, ó. Olha aqui como é que funciona legal. Poxa, eu quero, vou te dar um código de indicação, você vai gastar desconto X e eu vou receber desconto Y. E essas novidades? Você daria uma prévia, uma pista? O que você pode adiantar, né, sobre essas novidades? Olha, eu conversei um pouquinho sobre isso antes com o meu diretor de marketing, ele me proibiu, tá? Falou para eu segurar um pouquinho a ansiedade. Assim, por mim, a gente lançava agora tudo e botava no mercado. Algumas coisas estão em beta, em teste, enfim, tem alguns clientes já usando, mas ele pediu para segurar um pouquinho, porque a gente tem algumas informações regulamentares, né? De agência, né? Então, enfim, que a gente tem que uma certa, principalmente por conta da pandemia, a gente tem que ir agora com uma certa tranquilidade, fazer as coisas uma coisa por vez, porque eu sei que algumas delas, quando a gente lançar, elas vão ser disruptivas. Então, você não viu isso, você não conhece isso, e quando a gente lança, você fala, cara, não acredito nisso não, peraí, não era uma operadora? Então, tem muita coisa nova aí pra gente, e a gente gosta de trabalhar com parceiros, a gente sempre está aberto, a gente tem uma área aqui dentro que ela conta muito com as parcerias de negócio. Então, a gente tem parceria com o banco, em breve novidades. Então, tem muita coisa nova aí que vai sair e que vai chamar bastante atenção do consumidor. O que a gente pede é para aquelas pessoas que tiveram problemas aí com suas operadoras antigas, dê uma oportunidade para a gente, vem conhecer a Infinity, porque a nossa intenção de se chamar Infinity não é somente porque é bonito, mas é porque a gente quer falar muito sobre o infinito, né? E a gente, quando fala infinito, não só infinito de dados, as pessoas às vezes confundem. Ah, infinito por quê? O plano é ilimitado? É infinito? Não, não é isso. É porque a gente fala em infinitas possibilidades de fazer coisas diferentes, né? Então, tem muita coisa nova. Eu acredito que nos próximos meses a gente vai ter alguns lançamentos. Eu não posso confirmar, porque eu preciso analisar ainda com os responsáveis aí pelos lançamentos. Mas tem muita coisa nova e eu tenho certeza que em virtude disso, vão dar uma diferenciada no que os operadores são hoje de mercado. A gente está tentando ir contra a maré, a gente está nadando contra a maré, mas de maneira positiva, porque as operadoras estão fazendo o que elas sempre costumaram fazer, a gente não, a gente está nadando contra a maré para tentar ajudar aquele cara que está se afogando lá. Então há uma pretensão de ir além da telefonia ou não? É tudo dentro da telefonia móvel? Ah, sim. A gente preparou uma coisinha para o pessoal do Minha Operadora, que a gente está com uma campanha agora esse mês e a gente vai pontuar para a Minha Operadora. Se a pessoa for comprar, adquirir um chip com a gente, não é da compra ela colocar lá um código de desconto, ele ainda não está pronto, mas aí o pessoal de marketing ele confirma para você quando tiver o cupom de desconto pronto para vocês, e comprando com o Minha Operadora, o código da Minha Operadora, nesse mês, ou seja, esse mês a gente está no dia 14, no dia 14 de setembro, na contratação eles vão ganhar o dobro do que eles contrataram. Então, se contratou um pacote de 6 GB, no mês da contratação, usando o cupom Minha Operadora, vai ganhar, além do frete do chip grátis, que vai chegar na sua casa gratuitamente, vai ganhar o dobro de giga. E o melhor é que não vai perder, ou seja, se vencer o mês e não utilizou, não tem problema. Vai ficar lá guardadinho para vocês todos os seus gigas. A gente está querendo desenvolver isso para a Minha Operadora para dar uma atenção especial a vocês que foram tão especiais com a gente, né?